Graça e paz a todos os irmãos. Estamos aqui, eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos reunidos para mais uma aula do Estade, né? O nosso seminário teológico, né? Então, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos dar continuidade hoje à questão do cânon. Boa noite, Ian, Deus abençoe. Página de número 40. Nós vamos estar dando continuidade. Página de número 37, lá embaixo. A conclusão do cânon do Antigo Testamento. A conclusão do cânon do Antigo Testamento. Nós já vimos que cânon é uma lista de livros. E nós já vimos que o Antigo Testamento ele foi selecionado. E antes disso eu gostaria de falar dos livros chamados página 37, lá embaixo. Como é que se encerrou o cânon do Antigo Testamento? Certo? Então nós vimos que houve um trabalho, esse trabalho chama-se canonicidade, e a conclusão desse trabalho chama-se cânon. E o cânon nada mais é do que uma lista com Pai do Senhor, irmão Rogério. Eu quero agradecer de público, porque o irmão tem compartilhado aqui o nosso trabalho. E muito obrigado, meu amado irmão. Então nós vimos que os judeus separaram os seus livros inspirados, e esses 39 livros levaram o nome de cânon, e o trabalho para reconhecê-lo de canonicidade. A grande sinagoga. Sinagoga é uma palavra hebraica, é uma palavra grega para reunião. Hoje eu quero confessar para vocês que eu estou bastante cansado, porque eu tive uma tarde inteira quase que numa reunião pelo Google Meet, aqui com a direção lá da faculdade, tratando de muitos assuntos, e a gente terminou, não deu tempo nem mudar a roupa, ainda bem que nós estamos longe. Então, a grande sinagoga, né? Foi uma reunião que foi presidida por Esdras. E esta reunião foi para ratificar, consumar e dizer agora: estes livros são os livros inspirados por Deus. Então, do Gênesis a Malaquias agora, na grande sinagoga. Essa grande sinagoga era um conselho composto de 120 membros, que se organizou nos tempos de Neemias, por volta do ano 410 a.C.
e tinha como presidente Esdras. Foi esta reunião que deu origem ao Sinédrio, ao Supremo Tribunal, boa noite, Júnior, em 275 a.C. Foi durante essa época que se organizou a terceira parte da Bíblia hebraica, a divisão tríplice, ou seja, Torá, Neviim, Ketuvim, lei, profetas e escritos. Então, até esta época, só era dividido em lei e profetas. Não havia esta organização tríplice. É por isso que, se você pegar o livro do Norman Geisler, ele vai dizer que no Novo Testamento, explicando o Velho, existe apenas uma divisão dupla de lei e profetas. Mas agora existe uma divisão tripla, porque eles resolveram agora fazer leis, profetas e escritos. A Esdras é atribuída essa tríplice divisão. E aí começam a aparecer essa tríplice divisão nos livros. Por exemplo, no prólogo de Siraque, em 130 a.C., diz assim: há referência à lei, os profetas e os outros livros dos nossos pais, lidos por seu avô. Então, cerca de 132 anos antes de Cristo, já existe essa tríplice divisão. Outro historiador é Filo, filósofo judeu, que também deixou escrito: citou leis e oráculos transmitidos pelos profetas e salmos e qualquer outra coisa que estimule e aperfeiçoe o conhecimento e a vida consagrada. De Vita Contemplativa, é o livro dele onde ele diz que a Bíblia judaica era dividida em 3 partes. O historiador Flávio Joséfos, que tem o seu nome mudado, que esse é o nome dele romano, ele é judeu, ele diz: as escrituras hebraicas, 5 pertencem a Moisés, os profetas em 13 livros, e os 4 livros restantes, aparentemente Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes, contêm hinos a Deus e preceitos para a conduta humana. Contra Ápio, volume 1, artigo número 8. Então nós estamos vendo que na história, agora o cânon do Antigo Testamento já está pronto e dividido em Torá, Neviim, profetas, lei, profetas e escritos. O Talmud é um livro judaico de comentários, de lendas, e ele comenta a tradição rabínica, como é que os rabinos interpretavam a lei, e ele é dividido em 2 partes. Então, uma tem comentário e a outra tem leis. O que o Talmud judaico diz? Por volta do século V depois de Cristo, o Talmud judaico, ele relacionou 11 livros numa terceira divisão chamada de escritos, ou de Ketuvim. E aí, no ano 90 depois de Cristo, nós temos agora o concílio de Jamnia. Esse concílio foi onde foi encerrado o cânon do Antigo Testamento. Não havia mais nada a ser feito. Então, do Gênesis a Malaquias, agora já eram considerados canônicos e não havia mais nenhuma dúvida. E essa foi a Bíblia usada por Jesus e seus apóstolos. Aí o cânon do Novo Testamento. O processo de formação do cânon do Novo Testamento. Fatores que influenciaram a formação do cânon. O
que aconteceu para que a igreja resolvesse separar, preservar e colecionar em um só volume os 27 livros que nós temos hoje, né? Então aconteceram vários problemas que nós vamos ver aqui a partir de agora. Então é o processo de formação do cânon. Quais foram os fatores que influenciaram a formação do cânon do Novo Testamento? Porque o Novo Testamento, assim como o Velho, Paulo escrevia uma carta, ela ficava separada. João escreveu, pastor Reginaldo, aos pastores que estão aí, a todos os irmãos, Deus os abençoe, são muito amados. Então, o Novo Testamento agora, a igreja percebeu que precisava fazer igual ao judaísmo. Selecionar os livros verdadeiros e formar o cânon do Novo Testamento, já que havia o cânon do Velho Testamento. Então, no Velho Testamento se tinha uma Bíblia, a Tanar, mas no Novo Testamento ainda não se tinha. Então, o que foi que levou a igreja a juntar esses 27 livros e formar o que nós chamamos de Novo Testamento? 3 fatores influenciaram: o eclesiástico, o teológico e o político. E nós vamos ver, em primeiro lugar, o fator eclesiástico. A igreja primitiva tinha necessidades internas e externas que exigiam o reconhecimento de livros canônicos. As necessidades internas, saber quais livros deveriam ser lidos no culto público. Então a igreja precisava, e o povo perguntava: rapaz, que livro a gente lê? Já que existem tantos livros, quais livros devem ser lidos? E aí o povo começou a ficar assim: rapaz, nós sabemos que as cartas de Paulo, sabemos que os evangelhos, mas a igreja ainda não tinha uma lista completa para deixar os cristãos do Novo Testamento, porque do Velho eles já sabiam. Você perguntava a um cristão: que livro você pode ler do Velho? Ele dizia de Gênesis a Malaquias. Mas quando chegava nos livros do Novo Testamento, ele ainda não sabia. Então, essa necessidade de saber qual era o livro que era norma, que era inspirado e que devia ser lido no culto público, fez com que a igreja começasse a pensar em selecionar os livros do Novo Testamento que estavam sendo escritos, que eram inspirados por Deus. Segundo, é a necessidade externa. Eles precisavam saber quais livros deveriam ser traduzidos para outras línguas, né? As línguas das pessoas convertidas. É o que a gente chama de preservação. Nós vamos ver que a tradução, ela se faz necessária por causa da evangelização. Porque quando você evangeliza, você precisa de uma Bíblia, de um cânon. Você não vai evangelizar com as suas palavras, você vai evangelizar com a palavra de Deus. Só que eles não sabiam ainda qual era a palavra de Deus. Então, qual livro, quando eles saíssem pelo Império Romano, quais livros eles deveriam traduzir? E aí eles começaram: nós precisamos ter a nossa Bíblia. Porque o judeu tem a dele, mas nós ainda não temos a nossa. Surgiu um fator teológico, certo? Por causa da multiplicidade dos livros heréticos, que reivindicavam a autoridade divina. Então, muitos livros foram escritos, e os autores desses livros diziam que eram inspirados por Deus. E aí a igreja se viu atribulada ao perceber que muitos hereges estavam escrevendo livros, e estes livros estavam entrando na igreja, nada de novo. E um dos principais eram os gnósticos. Gnóstico era uma filosofia. Era o gnosticismo, a palavra gnosis quer dizer saber.
Os gnósticos achavam que tinham tido uma revelação de Deus e que só os iniciados, a pessoa que se tremia, passava por um processo, recebia um espírito, ela tinha uma luz que o salvava. Então o gnosticismo começou a escrever livros. E aí o gnosticismo dizia o seguinte: a matéria, eles criam no dualismo grego. Então, para o gnosticismo, a matéria não prestava. Porque, segundo os gregos, a matéria era a prisão da alma. Então, a matéria era a tumba da alma. Então, quando Paulo chega no mundo grego, para conhecermos o Novo Testamento, nós temos que conhecer a cultura da época. A cultura dos dias do Novo Testamento era uma cultura grega. E essa cultura grega cria no dualismo. Os filósofos tinham dividido o mundo em duas partes, a parte espiritual e a parte material. E eles diziam que a parte espiritual era boa, a parte material não prestava. Então tudo que era material era ruim. Então eles diziam que Deus não podia se comunicar com a matéria porque Deus era bom. Então Deus se comunicava com a matéria por meio de anjos, e quanto mais perto de Deus, maior era o anjo. Quanto mais perto dos homens, menor era o anjo. Então o que acontece? Os gnósticos negavam a divindade de Jesus. E os gnósticos diziam que Jesus era o que eles chamam de demiurgo. Era um Deus inferior. E é por isso que Paulo vai dizer que sejam principados, sejam potestades, tronos, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, porque lá em Colossos, os gnósticos estavam atacando. Então os gnósticos queriam introduzir vários livros, aumentando assim o Novo Testamento. É deles que vem a história da tentação de Jesus, que Jesus foi tentado. Como Jesus era um ser de carne e osso, porque havia dois tipos de gnóstico. O gnóstico que acreditava que Jesus era um homem de carne e osso, esse não acreditava na sua divindade. E aqueles gnósticos que acreditavam que Jesus era divino eram chamados de docéticos. Vem do verbo dokel, que significa parecer. Então eles diziam que Jesus parecia, mas não era. Então eles diziam que Jesus não tinha um corpo igual ao meu e ao seu. Ele era só um espírito, porque sendo ele Deus, de acordo com a crença deles, não podia ser matéria. Porque a matéria era má. Por isso que quando Paulo vai pregar sobre a ressurreição, o povo cai fora. Porque eles achavam que ser salvação na antropologia grega, dos dias de Jesus e Paulo, era a pessoa morrer, e aí a alma se libertava do corpo. Quando Paulo chega pregando a ressurreição, que a alma vai voltar para o corpo, ninguém quer. Porque a cabeça deles funcionava assim: nós saímos do corpo, o corpo é a prisão da alma, a alma é boa, o corpo é ruim. E hoje tem muita gente que pensa assim. Tem muita gente que diz assim: isso aqui é jabá. Não, não. Isso aqui é o templo do Espírito Santo. O cristianismo não comunga com a visão gnóstica e filosófica dualista de que existe o espiritual que é bom e o material que é ruim. E é por isso que nas igrejas até hoje nós temos um monte de gente que segue o gnosticismo. Se você disser assim: irmão, vamos ter oração, todo mundo diz amém, mesmo que ele não vá, mas ele diz amém. Se você disser vamos ter jejum, glória a Deus. Mas se você disser, irmãos, vai haver uma confraternização, nós vamos jogar a bola, eu estou fora. Eles dizem: o mundo entrou na igreja. É porque eles são gnósticos. Tudo que é espiritual é bom, tudo que é material não presta.
Então os gnósticos acreditavam assim. Então os gnósticos queriam escrever, eles tinham escrito vários livros, e eles estavam lutando para botar esses livros como livros inspirados. E aí a igreja disse, não. O segundo problema é porque criou-se um cânon. Então no gnosticismo, Jesus era questionado em sua divindade. Jesus era um demiurgo, um Deus pequeno, que se chegava perto dos homens porque ele era meio ruim. E o Deus verdadeiro não podia chegar perto dos homens. Então os homens esperavam a morte. E eles tinham duas maneiras de se libertar. Ou cometendo todo tipo de pecado. E eles diziam assim, o pecado não toca a nossa alma. Nós não temos pecado, porque o pecado só toca o nosso corpo. É por isso que João disse, se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Porque João está combatendo o gnosticismo. O gnosticismo dizia assim, olha, nós temos uma revelação que nos veio por meio de um espírito. Nós somos iniciados e nós temos uma unção. E se você quer ir para o céu, você precisa passar para o nosso lado, deixar de ser cristão, ser iniciado, passar por esse processo de frenesi e dizer que você não sabe de nada, que você é o ignorante e que agora vai para a luz. E é por isso que João diz assim, vós tendes a unção dos santos e não precisam que ninguém vos ensine nada. Aí muita gente acha que isso é um texto contra a teologia. O que João está dizendo é que nenhum crente precisava passar para o gnosticismo para ser salvo. Que nenhum crente precisava passar por um ritual de iniciação e receber um espírito, que é como eu chamo, para trazer uma nova luz, porque eles já tinham recebido a luz do Evangelho. Então tenha cuidado, você que anda aí atrás de novidades. Porque a velha Bíblia é sempre nova. Todo cristão que anda atrás de novidades se torna presa fácil das heresias. A Bíblia contém tudo que nós precisamos saber. Então, o que acontece? Os gnósticos rebaixavam Jesus, e aí a igreja tem que colocar Jesus no seu lugar. Aí Paulo escreve, não, ele não é o menor dos anjos. Aí por isso você vai ver tanto a expressão que tocaram em Jesus. Porque os gnósticos dizem assim, parece homem, mas não é. Parece homem, mas não é. Aí João vai botar, Tomé, toca aqui. Aí João vai dizer aquilo que ouvimos, vimos e as nossas mãos apalparam. É porque eles estão combatendo o gnosticismo, que dizia que Jesus era um fantasma. E aí João vai dizer, todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Agora, meu menino já sabe com que ele está falando. Com os gnósticos que negavam a encarnação. Diziam que Jesus parecia um homem, parecia que comia, parecia que vestia uma roupa, mas ele era um espírito. E aí a Bíblia Sagrada vai fazer questão de dizer que fulano tocou, que as multidões se atiravam em cima dele, que a mulher tocou na orla do vestido, que o que vimos, ouvimos e vos anunciamos e as nossas mãos apalparam. Não acreditem no espírito de João, que nega que Jesus veio em carne. Aí João diz assim, saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos. Porque a igreja combateu tanto o gnosticismo, que eles saíram da igreja. 13 livros do Novo Testamento foi só para combater essa heresia. Porque se Jesus não é Deus,
E se Jesus não se fez homem, não pode ser o meu Salvador e não pode levar minha culpa. Houve uma batalha dos apóstolos contra o gnosticismo e graças a Deus a igreja triunfou. E hoje nós temos que continuar batalhando pela fé, como Judas, que vai escrever contra o gnosticismo. E ele diz, quando eu fui escrever a respeito da nossa comum salvação, senti a necessidade de combater, de exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Você conhece a fé dos santos? Você conhece o propósito de Deus? Você conhece o plano de Deus? Porque nós só podemos defender aquilo que nós conhecemos. Ninguém pode defender uma doutrina que não conhece. Ninguém pode defender um conjunto da fé, o conjunto de doutrinas da fé cristã, se eu não conheço. Então, outra necessidade foi o cânon de Marcion. Marcion era um herege, gnóstico, que acreditava no dualismo. E o que Marcion fez? Deixou o Velho Testamento. Criou um grupo de discípulos. Pegou o Evangelho de Lucas. Tirou todas as partes que falavam do Deus do Antigo Testamento. Pegou as 10 epístolas de Paulo, juntou e formou um livro. Disse, está aqui a nossa Bíblia, está aqui o nosso cânon. Aí a igreja percebeu, olha, o herege tem a Bíblia dele, e nós ainda não temos a nossa. Está na hora da gente se preocupar em fazer a nossa. Porque é aquela história, só fecha a porta depois que o ladrão entrou. Então o que acontece agora? Nós vemos hoje muita gente sofrendo porque nunca juntou. Muita gente hoje está passando necessidade porque nunca guardou um pouquinho. Porque nunca juntou um pouquinho do que ganhava, gastou tudo. Vai pizza, vai refrigerante, vai sorvete, vai coisa supérflua. Aí hoje está precisando e não tem. Então nós não podemos errar 2 vezes. Hoje aprenda, eu não sei como é o amanhã. Então eu não posso gastar tudo. Então do que me vier às mãos, eu tenho que guardar um pouco para o futuro. Eu tenho que ser como José. Porque o mundo é de vacas gordas e vacas magras. E hoje nós estamos nas vacas magras. Quem guardou um pouco tem como sobreviver. Quem não pensou nisso, e se não pensou, nunca é tarde para aprender. Então o que acontece quando o primeiro cânon, primeira lista de livros foi de Marcion? 11 livros, 10 epístolas do apóstolo Paulo, que ele amava o apóstolo Paulo, porque ele achava que Paulo era contra o Deus do Velho Testamento, e o Evangelho de Lucas, porque tinha sido respaldado por Paulo. Aí a igreja viu, não, rapaz, nós precisamos fazer, porque se o povo for para essa Bíblia feita por Marcion, e Marcion dizia que só os seguidores dele iam para o céu. Aí também tinha um fator político, que motivou a igreja a escrever, a fazer o seu cânon. As perseguições. De 302 a 305 surgiram as maiores perseguições, com um imperador chamado Diocleciano. E Diocleciano queimava as escrituras. Tudo que era escritura, Diocleciano queimava. Então a igreja disse, olha,
Se nós não tomarmos cuidado, não vai sobrar nenhum livro inspirado. Nós temos que correr para separar, para fazer o processo de canonização, sentar, ler, separar os livros inspirados e colecionar para que a gente possa esconder para não ser destruído. Porque senão a palavra de Deus revelada vai ser destruída. Então esse era o fator político. Tinha a preservação dos livros. A igreja precisava saber quais livros deveriam ser preservados. Então não podia copiar 200 livros. Tinha que formar o cânon para saber, ó, esses são os livros inspirados e são esses que a gente vai copiar. Hoje nós temos 5.000 cópias só dos evangelhos. Aí a evidência neotestamentária de um cânon crescente. Assim como no Antigo Testamento, os livros que vão sendo reconhecidos vão entrando no cânon. Certo? E o tempo em que esses livros foram ser escritos? No primeiro século. O Novo Testamento havia sido escrito durante a última metade do primeiro século. Ou seja, antes do ano 100, todos os livros já estavam escritos. O último foi o Apocalipse, que foi escrito por volta do ano 95. As primeiras foram as cartas do apóstolo Paulo. Gálatas. Os estudiosos estão em dúvida se as primeiras foram Gálatas ou Tessalonicenses. Mas sabe que os primeiros documentos do Novo Testamento foram escritos por Paulo. Então, se Paulo escreveu as cartas, a carta aos Gálatas em 49, esse foi o documento mais antigo do Novo Testamento. Então, depois das cartas do apóstolo Paulo, veio também a carta a Tiago, que é muito antiga, que alguns até acreditam que é mais antiga do que a de Paulo. E só depois é que vieram os evangelhos. Por isso eu aconselho você a ler a Bíblia em ordem cronológica. Existem livros que você pode até baixar na internet, a Bíblia em ordem cronológica. Por exemplo, no Antigo Testamento o livro mais antigo é o de Jó. Mas onde é que ele está? No meio da Bíblia. No Novo Testamento, possivelmente a carta mais antiga seja a de Gálatas. Mas onde é que ela está? No meio do Novo Testamento. Porque na hora da estruturação eles disseram, tudo vem da teologia, meu irmão. Os teólogos disseram, rapaz, olha, vamos organizar o Novo Testamento. Então qual é a ordem? Olha, se o Velho Testamento termina com Malaquias prometendo um Elias que havia de vir antes do Messias, nada melhor do que começar o Novo com a continuidade do Velho. Botando João Batista para cumprir o Elias que havia de vir e Jesus Cristo como Messias. E aí eles não levaram em conta a idade do livro. A questão era teológica, era para fazer sentido, era para dizer assim, ó, quem vai ler, ao invés de começar com Gálatas, que a pessoa vai dizer, que negócio é esse, não estou entendendo nada. Mas você termina o Velho Testamento. O Velho Testamento diz assim, e o Messias virá, e na frente dele eu enviarei o profeta Elias, que preparará o caminho. Aí você começa o Evangelho de Mateus lendo sobre João Batista, que veio preparar o caminho do Senhor. Faz todo sentido. Isso foram os teólogos que resolveram arrumar de tal forma que você já imaginou se começasse com Gálatas? Paulo dizendo, ainda que um anjo vos pregue outro evangelho, a gente dizer que negócio é esse? Terminou o Velho Testamento e começou o Novo, eu não estou entendendo nada. Mas aí eles botaram os evangelhos, botaram
o livro de Atos, como esse evangelho saiu de Jerusalém, foi se estabelecendo em áreas do Império Romano, e como estas igrejas iam sentindo necessidade de orientação e correção, surgiram as cartas. Aí eles botam as cartas e terminam com a profecia do Apocalipse. Para consolar. Aí agora, teologicamente, faz todo sentido. O velho terminou com a esperança do Messias. O novo começa com a vinda do Messias. O livro de Atos vai falar da pregação da igreja sobre o Messias, da expansão da fé no Messias. As cartas vêm para explicar o que significa crer no Messias, o que é essa igreja, para corrigir os erros. E aí eles terminam com o Apocalipse, para dizer como tudo vai terminar com a vitória do Messias. Então tudo isso nós devemos à teologia. Então o que acontece? Agora existiam problemas e dificuldades para o cânon. Eles precisavam fazer, mas existiam alguns problemas, algumas dificuldades para fazer o cânon do Novo Testamento. A primeira era o tempo em que os livros foram escritos. Então, até o final do primeiro século, todos os livros já estavam escritos. Segunda era a diversidade geográfica. Os livros foram escritos em lugares diferentes e para destinatários diferentes em lugares diferentes. Por exemplo, uma carta vai para Corinto. Outra carta, como a de Pedro, vai para os que estão dispersos na Bitínia, no Ponto. Então, tinha livro da Bíblia em tudo que era lugar do Império Romano. Então, não era tão fácil juntar esses livros para ler. Porque um livro estava lá na igreja da Bitínia. O outro livro estava em Corinto. O outro livro estava lá na região da Galácia. E aí o que acontece? As igrejas locais, por causa disso, ainda não possuíam uma cópia dos livros canônicos. Porque não tinha, então a igreja não copiava. Porque não sabia ainda qual era. Certo? Então, havia um terceiro problema, que era o problema da comunicação. Não era tão fácil, e do transporte. Como é que nós vamos reunir esses livros lá do Ponto, da Ásia, da Bitínia, de Corinto, de Colossos, e que tudo é longe, e de Roma, de Jerusalém, se não dá para mandar por e-mail? O transporte era feito geralmente por meio de animais, que levava muito tempo. E a comunicação daquela época, o e-mail, era feito por carta. Então você tinha que ter um tal do amanuense. Amanuense era um secretário. Paulo vai ditando e ele vai aqui escrevendo numa tábua. Que era uma tábua com uma espécie de massa. Então Paulo vai ditando e ele vai escrevendo. Depois ele vai para casa. Era mais ou menos como a gente escreve no WhatsApp. Beleza, B-L-Z-A. B-Z-A. Aí Paulo ele chegava em casa e ele ia agora escrever a carta toda, numa linguagem bem culta, e depois ele trazia para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo olhava, se tivesse tudo certo, o apóstolo Paulo assinava. E aquilo ali era muito caro. É por isso que o apóstolo Paulo sempre necessitava de um irmão que soubesse escrever bem grego e que pudesse fazer isso por amor à obra de Deus. Então tinha essas dificuldades.
Aí é a prova da seleção dos livros fidedignos. Desde o início havia escrito falsos, não apostólicos, portanto não fidedignos em circulação. Aí o prólogo de Lucas vai nos dizer que muitos livros já existiam. Tendo, pois, Lucas 1:1, tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriam. Então Lucas está dizendo, muita gente escreveu. E desses muitos livros, a igreja tinha que tirar 4, que eram os evangelhos. Havia cartas falsas, certo? O povo escrevia carta e colocava no nome do apóstolo Paulo. Então não era fácil o trabalho. 2 Coríntios 2:2 diz assim, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Os tessalonicenses eram fanáticos por escatologia. E Paulo escreveu a primeira carta, eles não entenderam, para corrigir, porque eles estavam tristes com as pessoas que morriam. E Paulo fala do arrebatamento. E aí eles entenderam errado. E disseram que o arrebatamento já tinha acontecido. Que Jesus já tinha vindo, que Jesus estava voltando. E aí muita gente ficou perturbada. E Paulo teve que escrever a segunda carta e disse, não será assim. Tenham calma, não surtem. Então você vai ver que sempre precisou a teologia vir para corrigir os desvios doutrinários. E Paulo diz que não vos movais facilmente. Aquele povo estava sendo movido. Do vosso entendimento nem vos perturbeis, que é por espírito. Porque tinha muita gente dizendo que o Espírito Santo tinha revelado que Jesus já tinha vindo. Quer por palavra, tinha pregações. Gente falando, gente comentando, olha, ele já veio. Paulo disse que ele vinha em secreto, no arrebatamento, e aí ele já veio. E ninguém viu e nós estamos aí, ó. É por isso que os autores do Novo Testamento vão dizer ele vem como relâmpago. Ele vem de uma extremidade do céu a outra e todo olho verá, porque era comum naquela época, como ainda é comum até hoje, dizer que Jesus vem secretamente. E aí muita gente estava ficando doido, porque eles disseram, Jesus veio, levou os dele, e nós, se estamos aqui, aí quando você lê o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, Paulo diz, não será assim. Sem que antes venha a apostasia, o desvio total da grande maioria, fica apenas um pequeno grupo, e se manifeste o homem da perdição. Quer ver, leia o capítulo 2, que é chamado na teologia de pequeno apocalipse. Aí Paulo vai dizer, ó, não vos perturbeis, quer por epístola, como se viesse de nós, porque escreveram cartas e assinaram Paulo. E Paulo disse, eu não escrevi isso. Então a igreja precisava agora tirar esses livros falsos e colocar as verdadeiras epístolas do apóstolo Paulo. Para evitar esse tipo de problema, Paulo passou a assinar suas cartas. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. 2 Tessalonicenses 3:13, 17. Ele agora, a pessoa escreve, e para que ninguém mais possa botar, ele assina com o próprio punho. Porque uma vez
Eu estava assistindo um programa radiofônico, é o Novo, e o apresentador do programa evangélico dizia assim: quem escreveu a carta aos Romanos? Aí os irmãos: Paulo. Ele dizia: não. Paulo. Os irmãos diziam: mas foi Paulo. Ele dizia: eu provo na Bíblia que não foi Paulo. Aí ele leu lá no capítulo 16: eu, Tércio, porque eu fiquei assistindo para ver que marmota era aquela, onde ia dar aquela marmota. E aí no final ele disse: agora eu vou revelar quem escreveu a carta aos Romanos. Aí no final Paulo dá uma oportunidade a Tércio, que era o secretário chamado de amanuense, e Tércio diz assim: eu que escrevi essa carta, vos saúdo no Senhor. Aí ele está vendo que a Bíblia diz que não foi Paulo, porque ele não sabe que aquele homem só escreveu. Ele não sabe que quem ditou foi Paulo. Então a carta era uma produção de Paulo. Não era do Tércio, o Tércio era só o secretário. Por isso que eu sempre digo, temos que ler a Bíblia com cuidado, porque nem tudo que parece é. Aquele irmão estava laborando num profundo equívoco. Porque muita gente lê e está aqui. Foi Tércio. Não, meu irmão, Tércio era o secretário. Todo apóstolo tinha um secretário. O grande problema do Apocalipse, o Apocalipse é horrível na sua escrita. Por quê? Porque João, quando foi escrever, ele estava só na ilha. Você pega o Evangelho de João, onde ele tinha um secretário, o grego é lindo. A sintaxe é maravilhosa. Mas você pega o Apocalipse, que o João escreveu sozinho, já velho. Você vai ver que gramaticalmente dá para a gente entender, mas a gramática onde devia estar o objeto direto não está. Então você percebe, dá para ler, dá para compreender. Quando traduziram, corrigiram os erros gramaticais. Mas você vai ver que cada um tinha um secretário. E na ausência desse secretário, aí o nego sofria. Então, Paulo agora começa a assinar suas cartas, para que ninguém... E a prova da autoridade apostólica. A autoridade dos apóstolos era uma prova para a canonicidade. Foram testemunhas oculares. Olha o que diz o autor. 1 de João 1 e 3. O que vimos foram testemunhas oculares. O que ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então os apóstolos eram testemunhas oculares. Eles viram e ouviram, receberam o evangelho do próprio Jesus. Por isso tinham autoridade para transmitir. Aí João diz assim, 2 Pedro 1,16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas, artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Ele está se referindo ao monte da transfiguração. Deus confirmou a autoridade apostólica. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram, testificando Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Hebreus 2, 3 e 4. O autor diz
que essa mensagem do Evangelho, começada por Jesus, foi concluída pelos apóstolos. Por isso é que os apóstolos tinham tanta autoridade. A prova da leitura pública dos livros. Essa era outra prova, além da autoridade apostólica. A leitura dos livros autorizados, a leitura pública dos livros, a semelhança dos livros do Antigo Testamento, era a prova de que o processo da canonização estava em andamento. 1 Tessalonicenses 5,27 diz assim: pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Paulo diz, olha, essa carta que eu estou mandando é para alguém ficar no púlpito e lê-la. Porque quando você chegava na sinagoga, deram a Jesus o livro do profeta Isaías. Mas agora, na igreja, eram as cartas que serviam de norma. E eram tão inspiradas quanto o livro dos profetas. E por isso elas têm que ser lidas na igreja. Porque elas são palavras de Deus. Estas cartas também, elas eram circulares. O que era? Era uma carta que era enviada para várias igrejas. E não apenas para uma. E é por isso que essas cartas precisavam ser feitas cópias. E surgiu aí a preservação. Paulo mandava um exemplo disso, é a carta aos Efésios. Paulo escrevia a carta aos Efésios. Os Efésios leram, a carta aos Efésios, ela fala de eclesiologia, doutrina da igreja. Os 3 primeiros capítulos são teologia pura, teologia da igreja, que nós estamos com Cristo nas regiões celestiais, não é no céu, é no mundo espiritual. E aí, os 3 últimos capítulos são prática. Porque Paulo sempre vai escrever assim, começa com teologia e teologia produz prática. Porque a teologia certa produz a prática certa. Teologia errada vai fazer com que a vida da gente seja errada. Hoje eu ouvi uma mensagem de um teólogo e ele diz que toda ideia vai se transformar em ação. E ele diz que as ideias de Hitler se transformaram no Holocausto. As ideias de Mussolini se transformaram no que nós sabemos. E ele disse, se nós não tivermos ideia certa a respeito de Deus, nós vamos errar e errar feio. Então agora, olha o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses 4:16. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, que é epístola a de Colossos, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. Ele disse, mande para a igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Então era costume uma igreja trocar uma carta com a outra. Como é que as igrejas faziam? Como eles acreditavam que as cartas de Paulo eram inspiradas por Deus, palavra de Deus, então eles copiavam, e aí ficavam com a original e mandavam a cópia para a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia copiava, mandava uma cópia. E aí foram surgindo as cópias. Deus é sábio. Então toda a igreja aprendia. Então se você pegar uma cópia da carta aos Efésios, não vai ter a palavra em Éfeso. Quer dizer, em Éfeso. Muitas delas vão estar em branco. Porque era uma carta que ia circular por toda aquela província da Ásia. Para todas as igrejas lerem, porque todas as igrejas sabiam que elas eram inspiradas. E aí o que aconteceu?
eles deixavam em branco, para quando chegasse lá em Colossos, a pessoa ter assim, Colossenses. Quando chegasse em Laodiceia, aos irmãos de Laodiceia. Então a mesma carta, ela circulava pelas igrejas, e cada igreja ia fazendo sua cópia e colecionando e juntando. E as igrejas já começaram a ter várias cartas do apóstolo Paulo. E aí começou a ser escrito o Novo Testamento. No Antigo Testamento, os primeiros livros a serem colecionados e canonizados foram os escritos de Moisés, no Novo Testamento de Paulo. E não é coincidência que Deus usou os dois homens mais cultos do Antigo e do Novo Testamento para escreverem mais. De 27 livros, Paulo escreveu 13. Por quê? Porque eles eram escolarizados. Porque eles eram capacitados e Deus usou a capacidade deles. Então Deus chama a mim e a você para estudarmos. Deus chama a mim e a você para mergulhar mais fundo. Deus chama a mim e a você para dizer assim, olha, quanto mais você aprender, mais eu te uso. É aprender mais para servir melhor. Deus abençoe. Fiquem com Ele. Amém.